Do Evangelho de São Mateus, e hoje nós vamos meditar no capítulo 3. Eu gostaria de meditarmos sobre a profecia do reino vindouro, Mateus capítulo 3. Eu quero convidá-los a lerem também comigo, de maneira alternada. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. E o 17, último versículo do capítulo 3, nós leremos juntos. Mateus capítulo 3. Nós vamos falar sobre João Batista como sendo a voz que prepara o caminho do Senhor e o batismo de Cristo. Lemos: naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então saíram a ter com ele de Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Mas Jesus lhes respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E eis uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mais uma vez o 17. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento e rogamos ao Senhor, ó Deus, que a tua palavra se encaixe perfeitamente no nosso coração, como a terra fértil, apta para a produção de frutos. Nos ajude, Senhor, a que possamos, Senhor, responder à pregação da tua palavra de uma maneira agradável a ti e necessária às nossas vidas. Opere em nós, Senhor, para a glória do teu nome. Opere, meus irmãos, e nos aperfeiçoe nesta noite. Nos incomode, fale ao nosso coração. Nós estamos necessitados do Senhor, carentes de ti. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. No domingo passado nós estivemos pregando, meditando no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, e nós vimos justamente sobre as disposições em favor do rei. Nós vimos as disposições dos reis magos que saíram do Oriente,
que foram até Jerusalém, que passaram pelo perigo climático do deserto, tanto de dia com a temperatura acima de 40 graus, quanto também pela noite com temperatura até abaixo de 10 graus, como também pelos perigos da estrada, como também pelos perigos diante de Herodes, aquele que reinava de maneira falsa, que era um simples governador de uma região, mas se declarava rei. E nós vimos também que aqueles homens, eles se dispuseram a estudar as profecias, se dispuseram a caminhar esse caminho intenso, mas chegando ali, eles se prostraram diante do menino que estava na manjedoura, e eles adoraram aquele menino e abriram seus tesouros, e aqueles tesouros tinham o significado dos ofícios de Cristo. O ouro representa o seu ofício real, o incenso, o seu ofício sacerdotal, e a mirra, que é o óleo, representa o seu ofício profético. Então aqueles homens estudaram tanto, conheceram tanto, sabiam que em Cristo se cumpririam as Escrituras, especialmente o significado dos ofícios, e aqueles homens então adoraram aquela criança, adoraram aquele menino. Então eles tiveram essa disposição. Herodes não tinha disposição de servir a Deus. Herodes lia sobre as Escrituras, Herodes pesquisava as Escrituras, ele vasculhava, mas o seu interesse era outro. O seu interesse era não cumprir as Escrituras, enquanto os reis magos, eles tinham o desejo de cumprir as Escrituras. Nós vimos também a disposição de José, que a todo instante que Deus falava com ele por meio de um anjo, ou falava com ele em sonhos, o que ele deveria fazer para proteger aquela criança, José assim fez. Então nós vimos essas disposições para servir, para obedecer, para adorar, e as disposições para não servir, para desobedecer, para não cumprir os mandamentos e a palavra de Deus. Hoje, queridos irmãos, nós vamos ver também de mais um homem que decidiu, ele se dispôs também a obedecer ao chamado de Deus para ele, João Batista. Lucas, no capítulo 1, vai nos mostrar aí essa trajetória da revelação de Deus a Zacarias. Zacarias era sumo sacerdote, era sacerdote no tempo dos sumos sacerdotes Anás e Caifás. Então, Zacarias, ele servia no templo. Teoricamente, João deveria também servir no templo. João deveria continuar esse ofício sacerdotal da sua família. Mas o texto sagrado em Lucas nos diz que ele é chamado para ser profeta do Deus Altíssimo. Então ali, João ele é levado ao deserto, ainda menino. Lucas capítulo 1, versículo 80 vai dizer isso. E então, para que ele pudesse servir ali no deserto, até que chegasse o tempo de ele se manifestar a Israel. Então vai lá um menino para o deserto. Em vez de ir para o templo, ele vai para o deserto. E vai para o deserto viver de uma maneira estranha, excêntrica, diferente. João poderia viver a pompa de ser um sacerdote no templo, porque ele iria viver do sacerdócio, assim como viviam os levitas e como a lei dizia que os levitas teriam que viver. Mas ele é levado pelo Espírito para ir ao deserto, para ser uma voz que clamava ali. Então Lucas vai trazer mais detalhes sobre o nascimento de João, milagroso, porque Isabel já era avançada em idade. Zacarias duvidou, ficou um tempo mudo, né? Quando ele ficou sabendo daquilo, o anjo vai falar para ele e ele começa a rir. Ele ficou mudo durante o período da gestação de Isabel. Imagine você, né? Nós temos aqui várias pessoas, várias mulheres que engravidaram e vários homens que esperaram junto esse momento dos seus filhos nascerem,
Agora imagine os homens ficarem 9 meses calados, né? 9 meses só ouvindo a mulher falar. A mulher falando por ela e por ele. A mulher falando por ela e por ele. Imagina que coisa bacana, né? Aí a mulher olhar para o outro e dizer assim: você não pode dizer nada, eu vou falar por mim e por você. Né? Então a mulher falava por ele e por ela. Né? Então ela falava 4 vezes mais. Porque o homem fala uma vez, a mulher fala 3 vezes mais que o homem, então 3 mais 4. Então as mulheres falam 4 vezes mais e o homem sem falar nada. É tudo que uma mulher quer. Falar, falar, falar e o homem não poder dizer nada. Tudo que a mulher quer. Então, ainda bem que foi Zacarias, né? Se fosse Isabel que ficasse muda, ia ser uma solidão, um marasmo dentro de casa, né? Ia faltar palavra ali, porque o homem fala menos, né? Então ia ser. Mas, irmãos, isso que a gente está falando aqui é da natureza feminina e é da natureza masculina. O homem muitas vezes chega a ser omisso e fala pouco, né? Então, homens conversem mais com suas esposas, né? Sejam mais dialogáveis com elas. Então diz o texto sagrado que naqueles dias, ou seja, isso aproximadamente 30 anos depois do capítulo 2, olha, aproximadamente 3 décadas, aproximadamente 30 anos, desde quando Jesus foi circuncidado, foi ali para Nazaré, para viver em Nazaré. Então 30 anos depois, veja que silêncio a Escritura nos reserva quanto à vida de Jesus. Algumas pessoas, alguns críticos do Evangelho vão se propor a fazerem filmes da vida de Jesus onde a Bíblia não fala, onde a Bíblia se cala. E então eles mostram um Jesus sujo, impuro na sua adolescência. Mostram um Jesus que acaba praticando pecados que os adolescentes, e aqui a gente não precisa dizer, mas alguns aqui estão na adolescência, outros foram adolescentes, né? Alguns estão na adolescência como eu, outros já passaram pela adolescência e conhecem as dificuldades da adolescência, né? Conhecem assim os perigos da adolescência. Então esses autores mal intencionados, eles escrevem histórias sobre Jesus que a Bíblia se cala, mas que então eles sugerem uma vida de uma humanidade com a presença do pecado. E na verdade Cristo não pecou de nenhuma maneira, e nós vamos ver sobre isso ainda. Então 30 anos mais ou menos se passaram aí entre os eventos finais do capítulo 2 e o início do capítulo 3. Veja que é muita coisa acontecendo, né? Em 30 anos muita coisa acontece. Então Jesus, ele tinha que manifestar-se aos 30 anos, porque aos 30 anos ele poderia ser ouvido. Se Jesus com menos de 30 fosse pregar as coisas que ele falou, se humanamente falando as pessoas já não queriam ouvi-lo, imagine com menos de 30. Então ele não seria ouvido, a tradição, a cultura não permitia que Jesus se manifestasse como um sábio com menos de 30 anos. Então ele tinha que chegar a essa ideia, dessa estatura de homem, né? Porque até antes disso ele é somente um jovem. Então essa é a tradição judaica. E o texto vai falar sobre o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus é uma coisa assim muito mal compreendida. Alguém vai pensar que o reino de Deus já é o céu manifesto, e não é, mas é a obediência manifesta. A ideia do reino de Deus entre os homens significa a obediência vivida, praticada. Tanto é que Jesus ele disse que o reino estava entre os discípulos. Ele estava se referindo a ele mesmo, porque a obediência estava ali já. A obra de Deus, a vocação para o serviço a Deus já estava ali. Então o reino de Deus é
é a vontade de Deus sendo feita também na terra. O Pai Nosso diz isso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essa é a ideia, o reino está acontecendo, o reino está se manifestando pela obediência dos filhos de Deus. E qual é então a base para que João anuncie esse reino? João está anunciando o reino baseado no Antigo Testamento. João está anunciando o reino baseado aí nas promessas feitas por Deus a Davi. Por exemplo, lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo de 4 a 14, mas num resumo, nós temos então, quando Deus conversa com Davi e diz para Davi: tu não edificarás casa para a minha habitação. Davi está todo empolgado, Davi quer juntar uma grande oferta, Davi quer construir um palácio para Deus, e Deus diz: não é você, Davi, não é você que vai fazer isso, mas o seu filho. Então veja, ele diz: o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, ou seja, quando você morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre o seu trono. Será estabelecido eternamente. Então, Deus está falando com Davi: ó Davi, você não vai construir nada. Aí, nesse intervalo, dos versículos 4 a 14, de 1 Crônicas, capítulo 17, ele vai dizer que não é ele, mas Salomão. Mas diz que quando cumprisse muitos dias, ele ia levantar um descendente. E esse descendente quem é? Quem é? Jesus Cristo. Está lá no capítulo 1. Esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então Deus vai falar isso lá em 1 Crônicas, a primeira vez que Deus vai falar com Davi sobre esse reino eterno. E isso vai sendo confirmado. Salmo 24. Isso vai ser confirmado em Isaías, capítulo 42. Isso vai ser confirmado em Isaías 52, 53. Então vai haver assim uma manifestação cada vez mais clara das profecias em relação a Jesus. Então ele diz: confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido eternamente, ou para sempre. Então Deus está tranquilizando Davi: Davi, olha, preste bem atenção, você não vai construir casa, vai ser o seu filho Salomão, mas olha, preste bem atenção, o trono que vai vir da sua casa é um trono eterno, é um reino eterno. Então João, ele vem anunciar o reino de Deus. Mateus vai falar muito sobre o reino de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo cumprida entre os homens. E como esse reino se manifesta? Versículo 2, vamos ler juntos? Vamos lá? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João, então, ele é chamado para preparar as pessoas para a obediência do reino. E a primeira expressão que João declara, segundo o escrito de Mateus, é: arrependei-vos. Arrepender-se é mudar a mente, ou é uma disposição de mente renovada por Deus, pela palavra de Deus. Isso é arrependimento. A palavra mudança de mente, conversão, voltar, transformar a mente, deu esse significado. O pecador tem a sua mente cauterizada pelo pecado. A sua mente é cauterizada pelo pecado. A origem do pecado no dia a dia da prática está em nossas mentes. A nossa mente está corrompida pelo pecado, e portanto toda maldade que nós praticamos vem de uma mente corrompida pelo pecado. Portanto, arrependimento é essa transformação, essa mudança de mente. Por quê? Porque o reino de Deus está chegando, e ele está se referindo a Cristo. Olha, o reino está vindo ali. Então, o reino de Deus é a oportunidade que o pecador tem
mas é a sua maior necessidade e a sua verdadeira alegria. Não há alegria maior do pecador do que conhecer a Deus, conhecer o seu reino e ter a consciência de que se está fazendo a sua vontade. Essa é a verdadeira alegria do pecador. Não somente a oportunidade do pecador, mas também a sua maior necessidade e a verdadeira alegria que o pecador tem. Ele tem uma oportunidade que é a sua maior necessidade e a sua verdadeira alegria. É o reino de Deus, é a obra de Deus, é fazer o que o Pai quer que nós façamos. Então nós podemos destacar a pregação do reino. Qual é a pregação do reino? A pregação do reino é arrependa-se. Essa é a pregação do reino. O reino era anunciado e ele começava com essa expressão: arrependei-vos, ou arrependam-se. Mudem essa mente, mudem essa forma de vida, de viver, mudem essa disposição mental errada para agradar a Deus. Essa é a mensagem do reino. Então a pregação do reino é justamente essa: mudem a mente de vocês. Mas não é uma mudança que parte do homem mesmo, é uma mudança que parte da pregação. É necessário que o pecador ouça a pregação, é necessário que o pecador entenda pela pregação a sua condição, que ele conheça Deus pela pregação e que ele conheça o tamanho da sua maldade pela pregação. Portanto, é a pregação que faz o pecador chegar a esse entendimento que ele precisa se arrepender. O reino também, ele traz o seu porta-voz. Versículos 1, parte A, e 3, parte B. Versículo 1, parte A diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando. Naqueles dias apareceu João Batista pregando. Então, porta-voz do reino é aquele que prega. João falava em nome do reino, ele era um embaixador, ele era um representante de Deus naqueles dias. João estava ali para falar em nome de Deus. E nós vimos também no versículo 3, parte B, quando ele vai dizer aí: quem é esse porta-voz? É a voz que clama no deserto. Essa ideia de voz que clama no deserto nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías, quando Deus levanta o seu profeta Isaías para profetizar sobre o profeta. Olha que coisa, Deus levanta o profeta Isaías para profetizar sobre o profeta. E esse profeta, ele não é o porta-voz, ele é o profeta profetizado. O versículo 3 vai nos mostrar isso. Quer ver? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 76 a 79. Deixa marcado o texto de Mateus 3. Lucas 1, 76 até o verso 79. Vamos ler juntos aí? Lucas 1, 76 a 79. Vamos ler juntos? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque perseverarás no Senhor, preparando os caminhos, para o povo o conhecimento da salvação, e redimindo os seus pecados, graças à infinita misericórdia de nosso Deus, pela qual nos livrará de todas as tentadoras, para livrar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Ele disse assim: tu, menino, precederás o Altíssimo. Profeta do Altíssimo, precederás o quê?
o Senhor. Então ele é um profeta profetizado. Uma profecia, Deus teve o cuidado de levantar um profeta no Antigo Testamento para preparar a chegada de um outro profeta que iria preparar a chegada do Senhor, a vinda do Senhor. Então esse é João Batista, o profeta profetizado. Então ele é esse porta-voz, o profeta profetizado. Mas João também, ele é o sacerdote renegado. Lucas capítulo 1, versículo 5 e Lucas 1, 80. Vamos ver aí, Lucas 1, 5 e Lucas 1, 80. Lucas 1, 5. Quem pode ler para nós? Uma pessoa. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Olha aí. Então, o pai de João Batista era Zacarias, que era o quê? Sacerdote. Ele era um sacerdote. Agora vamos lá no versículo 80 do mesmo capítulo. Outra pessoa para ler para nós aí, Lucas 1,80. O menino crescia e se fortalecia em ti, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então veja, era para ele ser sacerdote, mas ele foi para onde? Para o deserto. Então Deus, ele separa João Batista para João ir para o deserto. Esperar. Olha, um menino esperar até o dia que ele seria manifestado a Israel. O nome João significa o Senhor é misericordioso. Esse é o significado. Batista não era o seu nome. Hoje em dia eles colocam o nome de João Batista. A Batista não era o seu nome, nem também a sua denominação. Não, João, ele foi levantado para ser o Batista, ou seja, para batizar, para preparar o caminho do Senhor. Então, João, ele renegou o seu ofício sacerdotal para ser profeta. Quem é o porta-voz do reino de Deus? Um homem destemido. Um homem que não se intimidava com nada, que pregava a mensagem a pessoas mais simples, a sacerdotes, a fariseus e saduceus, e pregava também ao rei, apontando o seu pecado. Lucas capítulo, nós não vamos ler esse texto, não ler um texto mais longo, Lucas capítulo 3, versículos de 1 a 20, mas ali nós vamos ver que João está apontando, dizendo assim: olha, se você tem duas túnicas, dê uma que não tem. No capítulo 3 de Mateus vai dizer: olha, produzam frutos de arrependimento, Então, era um homem que não tinha medo de figuras humanas. Ele anunciava o Evangelho e não devia perder a sua própria cabeça, assim como aconteceu. Então ele era esse porta-voz do reino de Deus. Quem era esse porta-voz do reino de Deus? Um homem humilde. Capítulo 3, Mateus, versículo 4. Vamos ler juntos aí? Mateus 3, 4, vamos lá? Usava João veste de pelo de cabelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Olha só, cara estranho, uma figura estranha. Imagino eu, nas figuras dos filmes aí, João Batista, o cara com a barba desse tamanho, com o cabelo desse tamanho, fedendo, com os dentes amarelados no mínimo, mas quem sabe podres, cheio de cárie, porque se alimentava com mel silvestre. Imagine morder o gafanhoto com aquela gosmazinha que tem nele. Quem já matou o gafanhoto sabe como é. Agora imagine a boca de João Batista, imagine o seu bigode, a sua barba.
um cidadão realmente assustador do ponto de vista da higiene, né? Dizem que Bob Marley teve 23 tipos de piolho, tipos. 49. João Batista, quanto será que teve? Uns 200. Todos os piolhos do mundo, né? As várias evoluções de piolho, né? João Batista, com todas as evoluções de piolho. Então, um cara humilde, um homem humilde e um homem consagrado. Lucas capítulo 3, versículo 23. Quem pode ler para nós? Lucas 3, 23. Um homem consagrado. Lucas 3, 23. Uma referência ao seu nazireado, o seu voto nazireu. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Lucas 3, 23. É esse mesmo? Genealogia. Não é esse não. Então não era esse não. Mas é o versículo que diz que João ele era nazireu. Fala da... desculpe. 1, 23. Lucas 1, 23. Não é também, não é. Aí semana que vem eu trago. Na outra semana eu falo o versículo errado e trouxe depois. Na semana que vem eu trago. Mas existem 3 relatos de 3 nazireus na Bíblia: Sansão, Samuel e João Batista. O nazireu não podia passar navalha no seu cabelo. E também ele não podia fazer uso de frutas apodrecidas ou passadas. Quem gosta de comer aquela bananinha mais escura, assim ele não podia comer, né? Nem uva passa, então não podia, né? Então o voto nazireu era um voto que trazia algumas outras ainda restrições. Então João Batista ele também era nazireu. Então era um profeta profetizado, um sacerdote renegado, um homem destemido, um homem humilde e um homem consagrado. Ele era um homem consagrado a Deus, ok? Então, por que é importante que nós estudemos e nós meditemos, nós observemos tudo isso? Porque, queridos irmãos, nós mesmos, como igreja, nós devemos observar como tem sido a nossa forma de nos dedicarmos a Deus. Com que seriedade que nós pregamos a palavra? Se nós tememos a Deus ou a homens? Se nós ficamos medindo nossas palavras para pregarmos a verdade de Deus? Qual é o conteúdo da nossa mensagem, mas também qual é o conteúdo da nossa vida? Será que há obediência em nós para que as nossas palavras sejam demonstradas com a nossa vida? Será que a nossa vida segue a mesma linha das nossas palavras? Então é fundamental nós entendermos também isso, a qualidade dos obreiros de Deus, a qualidade dos servos de Deus, a qualidade das pessoas que realmente resolvem obedecer a Deus. Imagine você, quando tem algo que te dá muita alegria, muito prazer, e Deus diz assim: olha, a partir de hoje você não vai fazer mais isso. João Batista não teve nenhuma dificuldade, desde a sua infância, já nasceu de forma milagrosa, e desde a sua infância ele estava a serviço de Deus. Nós temos meninos e meninas aqui, crianças. E o que nós devemos meditar, refletir é: crianças presentes aqui, como está o seu coração em relação a Deus? Qual é a sua disposição? Você tem prazer em obedecê-lo?
Você tem prazer em fazer a sua vontade. Veja que João Batista, ele sai da cidade e vai para o deserto. Ele vai para muitos quilômetros longe do centro da cidade para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus, para anunciar a vontade de Deus e confrontar os pecadores. O que é tão interessante é que a prática daquelas pessoas que iam até João era confessar os seus pecados. A prática daquelas pessoas ali era admitir que eram pecadoras e, portanto, precisavam de compromisso com Deus. E será que nós que estamos aqui temos pensado nisso? Em ter compromisso com Deus? Pessoas e mais pessoas estavam se afastando do centro da religiosidade para ir para o deserto. Ouvi um homem que aos olhos humanos parecia um louco, mas era tão somente alguém fazendo a vontade de Deus. O que muitas vezes o mundo olha para nós e considera loucura a renúncia que nós praticamos quando as coisas deste mundo. Mas rapaz, você é tão jovem, tão novo, tão nova, podia estar curtindo a festa, podia estar na balada. Mas você foi tocado por Deus, você ouviu a voz de Deus, você foi incomodado por seu Espírito Santo, para que você saísse da vida de pecados que você vivia, para servir a Deus. Querido, tem que ser essa a nossa atitude, ouvirmos a Deus e passarmos a vivermos conforme o seu reino. Um autor cristão disse que o cristão é como uma placa que sinaliza o reino de Deus. Nós devemos ser como placas que sinalizam o reino de Deus. Quando as pessoas olharem para nós, elas vão olhar o caminho da obediência. Elas vão perceber que a obediência está em nós e que nós apontamos para a obediência porque nós vivemos na obediência. Portanto, devemos nós sermos sinalizadores do reino de Deus. Pessoas que servem como referência no caminho, nas disposições agradáveis a Deus. Veja que coisa interessante, diz o texto, que as pessoas elas eram batizadas no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, esse batismo aqui não é o mesmo batismo da igreja cristã. O batismo de João é um batismo que preparava, que juntava pessoas e preparava essas pessoas para seguirem a Cristo. Esse batismo não substitui a circuncisão. Portanto, todas as pessoas que iam até João tinham passado pelo ritual da circuncisão, os homens tinham passado pelo ritual da circuncisão. Tanto é que em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, aquelas pessoas que estavam ali só conheciam o batismo de João, não conheciam o batismo cristão, o batismo da igreja. E o batismo da igreja é o batismo que nos mostra que Deus realizou uma grande obra dentro de nós. O batismo de João é para a pessoa declarar que passaria a andar com Deus. O batismo da igreja, da igreja cristã, da era cristã, significa que Deus fez uma obra dentro de nós. Por isso nós o confessamos publicamente. É assim que Filipe conversa com o Edu, né? Se você crer em todo o seu coração, você pode ser batizado. Ou seja, se de fato houver uma transformação interna em você pode ser batizado. E diz o texto que muitos fariseus e saduceus iam até ali, e eles fingiam arrependimento, eles fingiam ter interesse em andar, em conhecer o reino de Deus. A ideia, alguns autores vão dizer, que os fariseus e saduceus, eles queriam fazer média com o próximo rei. Portanto, eles acreditavam que João era a profecia de Isaías capítulo 40 sendo cumprida. Então as intenções dos fariseus e saduceus eram intenções políticas e não intenções verdadeiras, espirituais, de vida transformada. Por isso João olha para aqueles homens
Sabe o que esse texto nos faz lembrar, irmãos? É que muitas pessoas acham uma certa comodidade dentro da igreja, até desfrutam de alguns benefícios de se estar dentro de uma igreja, às vezes de receber uma cesta básica, às vezes só de conviver num clube social. Então encontro na igreja isso, ou outras intenções. Tem gente que vai para a igreja pensando em arrumar um casamento somente, com as intenções que não são as intenções do reino de Deus. Esses homens estavam ali infiltrados. Você não sabe, o fariseu era um profundo religioso que gostava de demonstrar seus atos religiosos. E o saduceu? O fariseu, ele acrescentava ainda muitos outros preceitos à lei, né? Então eles acrescentaram mais de 600 preceitos à lei. O que Deus não falou, eles gostavam de acrescentar, né? Hoje existem muitos fariseus assim. E os saduceus? Primeira característica: não acreditavam na ressurreição e no poder de Deus. Eles não acreditavam que os mortos iriam ressuscitar, porque eles eram influenciados com o pensamento grego. Então eles acrescentavam as filosofias gregas em seus ensinamentos. Eram dois grupos que brigavam entre si, mas em Mateus capítulo 21 eles se juntam para matar Cristo, porque o discurso de Cristo ofendia as duas partes. Os saduceus, eles acreditavam somente nos 5 primeiros livros da Bíblia, na Torá, no Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Então e o que eles achavam que podiam acrescentar como regra de religião, eles acrescentavam, mas fora das profecias, fora dos mandamentos. João então olha para aqueles que eram falsos religiosos e para aqueles que eram pessoas que misturavam os conceitos divinos com os conceitos humanos, e disse para eles: raça de vida. O que João diria de você hoje? O que João diria de mim? O que João diria de nós? Será que também nós seríamos chamados de raça de víbora? Pessoas que estariam ali naquele meio, no meio daqueles que eram batizados, no meio daqueles que eram chamados para seguirem ao Cristo, ao Messias, mas que as intenções deles não eram intenções verdadeiras, intenções corretas, mas eles preferiam acrescentar, aumentar o peso, o jugo. Jesus, ele vai condenar os fariseus em Mateus capítulo 23 por isso. Olha, vocês estão fazendo as pessoas carregarem um peso que nem vocês carregam. E assim como os saduceus, incrédulos, que não acreditavam no poder de Deus, que limitavam a religião a uma vida de costumes, acrescentando filosofias humanas e pensamentos humanos. Queridos irmãos, nós estamos vivendo dias de fariseus e saduceus, onde alguns são tão religiosos e alguns desejam tanto que outras pessoas carreguem determinados pesos que elas não querem carregar para si. E vivemos dias de saduceus, onde a Escritura não nos é suficiente e onde nós precisamos acrescentar algumas coisas na nossa filosofia de vida. A palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Somente ela. Um dos 5 pilares da reforma do protestantismo. Somente a Escritura. Somente a palavra de Deus. E João confronta aqueles homens e diz: cadê os frutos de vocês? Produzam frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos dignos de pessoas que realmente foram tocadas por Deus. Não somente de pessoas que andam no meio de pessoas sinceras, mas de fato sejam vocês mesmos sinceros. Demonstrem arrependimento. E era essa mensagem de João: cadê os frutos de vocês? Produzam frutos dignos de arrependimento.
temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Possivelmente João não estivesse falando de pedras mesmo, apesar de Deus ele ser poderoso para fazer tudo isso. Mas João possivelmente estava se referindo a pessoas que não eram do arraial judaico, não faziam parte das tribos de Israel, pessoas de fora, pessoas que vinham de diversas regiões e estavam procurando de fato ouvir sobre o Messias. Então possivelmente João estivesse dizendo assim: olha, dessas pedras, ou seja, desses corações incrédulos, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Do meio de incrédulos, de pessoas que têm coração duro, porque a Bíblia vai dizer que o incrédulo, que a pessoa que não serve a Deus, a pessoa que não anda de acordo com a vontade de Deus, tem o seu coração como um coração de pedra, coração duro, que não faz a vontade de Deus. E João diz assim: olha, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eles diziam: olha, nós somos filhos de Abraão, os fariseus e os saduceus. Como muitos de nós também dizemos, somos filhos de Deus. Ou todo mundo é filho de Deus, alguns dizem ainda assim, né? Mas onde estão os verdadeiros frutos de filhos de Deus? Cadê os nossos frutos? Onde estão eles? Será que nós temos demonstrado esses frutos? Então João entra numa parte do juízo. Ele já vai anunciar o juízo de forma ainda prematura, ou de forma ainda não tão revelada, mas revelada num certo nível. Eu falo isso porque a Escritura vai nos mostrando cada vez mais como é que é o juízo de Deus, como é que vai ser no dia do juízo final. Mas João já faz uma breve introdução e diz assim, no versículo 10: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ele está dizendo o seguinte: olha, a árvore que produz fruto, ela tem proveito. Mas se alguém, numa plantação, descobre que tem uma árvore ali que não dá bom fruto, e o seu objetivo é um objetivo comercial, o seu objetivo é um objetivo lucrativo, e só lhe interessa aquela monocultura, e aquela árvore estaria atrapalhando, tirando o lugar de uma outra árvore, usando o lugar de uma outra árvore, então aquela árvore é cortada e lançada ao fogo. Aí ele vai dizer: olha, vocês precisam levar isso muito a sério, porque eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu gostaria de ler o 12 e depois voltar a explicar o 11. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Os adventistas do sétimo dia, eles não admitem a ideia de inferno, a ideia de condenação imediata após a morte. Mas nós vemos que Jesus ele vai falar muitas vezes, ele vai falar aproximadamente 40 vezes nos evangelhos sobre inferno, sobre condenação de pecadores. Jesus, pasmem, ele fala muito mais sobre condenação do que amor. Nós estamos vivendo um dia de muito mimimi. Usar um termo moderno na pregação. Porque Deus é amor, porque Deus é amor, porque Deus é amor, porque Deus é amor, porque Deus é amor. E se esquecem que Deus é fogo consumidor.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Mas com fogo eu não quero, não. Porque o contexto do texto é juízo. Ou é proveito, ou é juízo. Então não tem como alguém pegar esse texto aqui e querer espiritualizá-lo, dar uma forcinha para o Espírito Santo e para a palavra de Deus e para Deus e reinterpretar o texto dizendo assim: olha, o Senhor vai batizar essa igreja com o Espírito Santo com fogo. Não, Deus não, pelo amor de Deus, não fale isso. Nós não queremos que a igreja seja batizada com fogo. Nos basta o Espírito Santo de Deus, seu poder, sua transformação, seu renovo em nossas vidas, a capacidade que Deus nos dá de sermos conduzidos por esse Espírito, a alegria que Deus nos dá no Espírito, o amor no Espírito, como diz Paulo, o fruto do Espírito, amor, alegria, bondade, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Está bom demais, mas o fogo não. Não quero ser batizado com fogo, porque que capacita, que enche, que transforma, é o mesmo que condena no fogo. O versículo está entre dois outros versículos que falam sobre condenação. A regra de interpretação já nos diz isso. Versículo 10 e versículo 12. Dois versículos que falam sobre fogo e sobre condenação. Esse não seria um diferencial, não seria um versículo perdido. Está em consonância, em coerência com os demais versículos. Portanto, não desejo para a sua vida batismo com fogo. Batismo do Espírito Santo está excelente, de bom tamanho. Nós não merecemos isso, e Deus já faz isso por nós, para a sua glória e por meio da sua graça. Louvado seja esse Deus. E então os versículos finais, versículos de 13 a 17, já encerrando, o texto vai dizer aí: e por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Primeiro que Jesus ele sai da região da Galileia, ele vai para o Jordão, e chegando lá no Jordão, ele se aproxima de João. É bonito quando João, lá em João 39, quando João vê Jesus chegando já de longe, e João está falando sobre arrependimento, sobre pessoas que deveriam ir ali e serem lavadas num símbolo de arrependimento, que era uma prática dos sacerdotes e dos levitas, e agora aquilo serviria para toda a nação, como diz Malaquias capítulo 3, versículo 3. E agora, queridos irmãos, João contempla Jesus de longe e diz: está ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João olha para Jesus e diz assim: olha, isso aqui que eu estou fazendo não é nada. Ali haverá completamente, definitivamente, perdão dos pecados. Amém. Queridos irmãos, que maravilha! João olha Jesus de longe. E como Mateus não traz esse detalhe, essa aproximação de Jesus, mas veja Jesus aproximado, Mateus vai lá e escreve de maneira muito mais objetiva. Imagine que João olha Jesus de longe e já admite que ele é o Cordeiro de Deus. E quando Jesus se aproxima, João olha para ele e diz: que isso? Eu batizar o Senhor? Eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. É porque a ideia que Deus nos mostra aqui neste texto,
é que Deus prepara João Batista com toda a santidade. Mas ainda assim, João não era santo como Cristo. E João, ele sabendo, ele tendo a ousadia para apontar os erros, para pregar arrependimento, para falar sobre condenação, quando ele se vê diante do santo, ele diz ao Senhor que tem que me purificar. Não, eu não posso purificar o Senhor. Aí Jesus diz: calma aí, isso é só para se cumprir a Escritura. Faça logo, não demore não, faça logo isso. E diz o texto, quando Jesus foi batizado, e ele saiu da água porque Jesus não tinha pecados a confessar. E tamanha era a sua consciência de não haver pecados. Porque quando ele sai da água, acontece algo que com ninguém nunca tinha acontecido. O Espírito desce em forma de pomba sobre ele. E acontece uma outra situação ainda muito mais privilegiada. Uma voz do céu que dizia: este é o Filho amado, em quem me comprazo. Queridos irmãos, nós temos aqui então a presença da Trindade. A Trindade está presente aqui. O Filho batizado, o Espírito que desce sobre ele, e o Pai que confirma que aquele é Filho. É a mesma ideia do nosso batismo. Quando nós somos batizados, nós temos acesso ao Pai por meio do Filho. Nós somos então confirmados em nosso interior, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E então, publicamente, eu sou visto, eu sou manifesto como Filho de Deus. O Pai, a voz dos céus, se dirige a seu filho dizendo: Pai, esse é o meu filho. Sabe o que isso significa? Lembra desse período que a Escritura fica sem falar sobre Jesus, desde o seu nascimento até os 30 anos? Lucas ainda vai um pouco mais além. Lucas ainda mostra alguns eventos de Jesus com 12 anos de idade, até os 30. Então seriam 18 anos de um silêncio sobre a pessoa de Jesus. Isso demonstra o testemunho que o Pai dá sobre o seu Filho, em dizer que o Filho agradou o Pai em todos os momentos. O Pai tinha prazer em Jesus. Eu tenho prazer nele. Eu me comprazo. O nosso prazer é um prazer mútuo. Ele tem prazer em mim e eu nele. O testemunho que o Pai dá sobre o seu Filho. Queridos irmãos, nós temos algumas lições para a gente finalizar essa meditação. Primeiro, uma vida de verdadeiro arrependimento é uma vida onde nós a demonstramos com os nossos frutos. O que adianta nós dizermos que temos fé em Deus e se nós não temos obras? Se as nossas obras não demonstram uma vida transformada? Se não há obediência suficiente em nós para que as pessoas realmente nós somos de Cristo, de Deus. Então a vida de arrependimento é demonstrada por uma vida de frutos, de frutificação. Bons frutos, frutos agradáveis a Deus. E essa vida dedicada a Deus é uma vida que nos leva a vivermos de maneira prazerosa a Ele, agradável a Ele, obedecendo imediatamente, não consultando carne ou sangue, ou seja, não contabilizarmos as nossas perdas por causa de Cristo. Se nós somos de Cristo, vale a pena perdermos para ganharmos. Vale a pena deixarmos os prazeres carnais e andarmos com Cristo.
Vale a pena abrirmos mão de muito, que não é nada em comparação a Cristo. O que nós aprendemos com esse texto é que nós, irmãos, fomos chamados por Deus para frutificarmos. Fomos batizados por Ele com o seu Espírito. João batizava com água. Jesus veio e batiza com o Espírito Santo. E Ele nos capacita a darmos os frutos que vão glorificar ao Pai. Amém. Assim como também, meus irmãos, nós que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se o Filho pagou o preço por nós, se o Espírito Santo nos marcou eternamente, e o Pai declara que somos seus filhos, como João diz lá em 1 João capítulo 3, vede como é grande o amor do nosso Deus ao ponto de sermos chamados seus filhos. Olha, Deus nos declara que somos seus filhos. O Espírito testifica que somos seus filhos. Nós não devemos andar como filhos de Deus, para a sua glória. E eu queria falar para você que nos visita hoje, e eu queria perguntar para você, se você tem pecados que você hoje, conscientemente, sabe que precisa se arrepender deles, e que precisa passar a produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos de pessoas arrependidas. E se há alguém aqui que foi tocado por Deus, que Deus falou ao seu coração, que você realmente precisa de uma mudança na sua vida, e talvez você diga, mas eu sou tão fraco, eu não consigo ainda vencer as minhas dificuldades, as minhas lutas, eu quero orar por você, para que Deus te fortaleça, e para que publicamente você admita que precisa de Deus, e que precisa andar praticando as obras do reino de Deus, as obras da obediência. Eu quero convidar você para orar por você, se você realmente ouviu e entendeu essa palavra, e precisa se arrepender dos seus pecados. E como diz a palavra de Deus em Atos capítulo 3, os seus pecados serão cancelados a partir do arrependimento. E Deus vai colocar em você o Espírito Santo dele, para que você o sirva, para que você ande com ele. Se há alguém aqui que quer publicamente hoje se arrepender dos seus pecados, e assim como no tempo de João Batista, reconhecer que é pecador, eu quero orar por você hoje. E eu quero te chamar aqui à frente, se você quiser. Eu quero orar por você, para que Deus te fortaleça, para que você possa andar como um filho de Deus, como uma filha de Deus, agradando a Ele, andando nos caminhos que Ele quer. Se há alguém que gostaria de orar por você hoje, vamos orar? Você pode me procurar no final também para conversar, qualquer dúvida. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Éramos escravos do pecado, e o Senhor nos fez servos da justiça, servos da obediência, demonstrando uma vida de arrependimentos. Senhor, continue falando ao nosso coração e trabalhando em nós a Tua vontade e a imagem do Teu Filho Jesus. Pai, eu peço ao Senhor por esse homem, por essa mulher que nos visita hoje e que ainda não se arrependeu e demonstrou o desejo de dedicar a sua vida inteira ao Senhor. Peço que o Senhor continue falando a esse coração. Também aos meus irmãos e irmãs. Eu rogo a Ti, Deus, que lhes conceda, Deus, sabedoria para viver uma vida de frutos dignos de arrependimento. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Amém.